que bom te ver aqui, que bom estar com vocês nessa manhã. Aos que estão online, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Queridos, estou muito feliz em compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã, ver cada um de vocês aqui. E como eu tenho dito, é um privilégio muito grande nós estarmos na casa do Pai para poder conhecer mais sobre o Pai, conhecer mais sobre esse Deus que tantas pessoas falam sobre Ele, mas poucas pessoas têm o privilégio de realmente conhecê-lo. E nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais, amém? Compartilhando da palavra dele. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com vocês nessa manhã. Pai, muito obrigada, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque nós estamos aqui na Tua casa. Senhor, como é bom louvar o Teu nome, como é bom encontrarmos os nossos irmãos. Obrigada, Deus, porque nós chegamos até aqui, apesar da semana, tantas lutas, tantos desafios, dias difíceis, dias alegres também, mas o Senhor nos deu mais uma semana, Deus. Muito obrigada, Pai, pela semana que passou, muito obrigado por essa semana que já está começando, Deus, e estamos começando da melhor maneira na Tua casa. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor, para ouvir a Tua voz nessa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês, fechando essa série de mensagens e que nós tivemos a oportunidade de ler, fechando a série de mensagens, mas eu e o Pastor Elton já estamos antenados para a gente ver aí qual vai ser a próxima série. Mas hoje então estamos fechando as cartas de Deus, as cartas do próprio Jesus ao seu povo, até então endereçadas às igrejas de Apocalipse. Foram 7 igrejas escolhidas por Deus, e através de João, através das cartas, da escrita de João, a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus chegou até aquelas igrejas do Apocalipse, mas que também, graças a Deus, chegaram a mim e a você, amém? Graças a Deus nós podemos ler essas palavras compartilhadas pelo próprio Deus. Então hoje nós vamos fechar essa série de mensagens com a carta à igreja de Laodiceia. Vamos ler então, está no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Antes de eu ler, deixa eu dar uma recapitulada com você aqui sobre as 6 primeiras igrejas, hoje a 7ª. Primeiro nós estudamos sobre a carta à igreja de Éfeso. A segunda igreja, quem lembra, gente? Fui eu que dei essa. Carta à igreja de Esmirna. Eu não sei se sobrou lá atrás, hoje eu não trouxe. Eu não sei se sobrou lá atrás desenho para as crianças. Gustavo vai dar uma olhadinha na sala lá atrás? Nós também tivemos a carta à igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje então encerrando com Laodiceia. Quem esteve aqui nas 7 cartas, nos 7 domingos? Quem esteve? Gente, uma salva de palmas para o Pastor Elton, que foi o único, gente. O Charles também, seu Charles, muito bem. Eu tive que faltar, tive que viajar, faltei. Você também faltou. Você também estava, Bi? Muito bem, salva de palmas para a Bia. Parabéns. Presentes em todas as 7 os últimos 7 cultos, 7 cartas. Muito bem. Para você então que faltou algum, volta lá, ó. Ixi, faltei qual carta, faltei qual domingo. Dá uma olhadinha lá, está no livro de Apocalipse 2 e 3. Está no YouTube também. Está no YouTube também, na Casa de Paternidade. É só entrar lá e assistir as nossas mensagens. Vamos então ao Apocalipse 3, a partir do versículo 14, que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus.
Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A essa igreja, a igreja de Laodiceia, a palavra é: Laodiceia, volte ao seu propósito. Você pode repetir comigo? Laodiceia, volte ao seu propósito. A gente precisa entender um pouquinho do contexto aqui em que essa carta foi escrita. O ano era mais ou menos 90 depois de Cristo. Todos os apóstolos já estavam mortos nessa época. Apenas João era vivo, já muito velho. Mas Jesus, então, Deus encontra João, o próprio Jesus aparece para ele, para que ele possa então trazer as últimas revelações, livro de Apocalipse, revelações. Então o próprio Jesus se apresenta a ele. Mas não era aquele Jesus da última ceia. Não era um Jesus morto, um Jesus crucificado, um Jesus derrotado. Não, muito pelo contrário. O Jesus que aparece para João é um Jesus vitorioso. É um Jesus vivo, um Jesus ressuscitado, um Jesus glorioso que já estava nos céus, amém? Amém. Se a gente lê o livro de Apocalipse, capítulo 1, ele traz a descrição de quem era esse Jesus. E conforme a gente foi lendo nas cartas, as igrejas do Apocalipse, em cada carta, Jesus se apresenta de uma forma. Então esse é o Jesus que nós acreditamos, esse é o Jesus que nós pregamos, um Jesus vitorioso, um Jesus vivo, um Jesus glorioso, amém? Amém. Então Jesus vem com a palavra de esperança, de instrução. Como nós vimos, Jesus ele elogia as igrejas, aquelas igrejas que precisam ser elogiadas, Jesus elogia. Mas ele também traz correção, Jesus também traz direção. E Jesus também libera promessas. Amém? E a Laodiceia, a gente não encontra nenhum elogio. Tiveram igrejas em que não tinha nenhuma repreensão. Mas a essa igreja não teve nenhum tipo de elogio. Teve ali um elogio da própria igreja, um elogio que a igreja achava, né, que ela era rica. A gente vai ver isso daqui a pouquinho de novo. Mas Jesus ele fala: não, peraí, esse elogio não vem da minha parte, porque não há o que elogiar. E aqui a gente aprende a primeira coisa. Você pode vestir uma roupa de crente, nós podemos vir até a igreja, nós podemos cantar músicas de crente, nós podemos pegar a nossa Bíblia, podemos desfilar com a nossa Bíblia. Mas uma coisa é a gente aparentar. Uma coisa é a gente se mostrar de uma forma. Outra coisa é de fato a gente ser.
E Jesus, ele conhece todas as nossas obras. Essa carta fala, outras cartas também falaram. Jesus, ele conhece, Deus conhece as nossas obras. Deus, ele não cai em fake news. Então a gente muitas vezes pode aparentar ser crente. A gente pode ter a nossa bio do Instagram atualizada, por exemplo, cristão, cristã, né? Filha de Deus. A gente pode até colocar. Mas se Jesus olhar para mim e olhar para você, será que ele tem algo a elogiar? Será que tem algo em mim e em você que chame a atenção de Jesus, que nos faz pessoas diferentes, a ponto de Jesus nos elogiar? Se Jesus olhasse para você hoje, assim como Jesus olhou para aquela igreja de Laodiceia, se Jesus olhar para você hoje, se Jesus olhar para mim, a igreja, a igrejinha Suzane, porque cada um de nós somos igreja, amém? Fazemos parte do corpo, mas somos cada um de nós. Se Jesus olhar para mim, se Jesus olhar para você, se Jesus olhar para a nossa igreja como um todo hoje, será que ele teria algum tipo de elogio? Qual elogio seria esse? Será que teria um elogio? Então, com essa reflexão, Jesus ele passa então para a correção. Olha, eu não tenho que elogiar vocês agora, mas como eu sou um Deus bondoso, como eu quero o seu bem, então vamos às correções, né? Vamos aprender com os erros, com as falhas. E a correção de Jesus vem: eu sei das tuas obras. Deus, ele conhece as nossas obras. Ele tem visto a nossa maneira de viver e de agir. Ele sabe o que nós temos feito. E é muito interessante a maneira como Jesus ele é didático. Desde quando Jesus estava na terra, ele ensinava muitas vezes por meio das parábolas, né? E Jesus o tempo todo, ele quer nos ensinar. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, não só ler, mas estudar. Querido, se eu tenho um conselho para você, não é conselho de Deus, não, é meu mesmo. Se eu tenho um conselho para você, separe 5 minutinhos do seu dia para você estudar a palavra de Deus. Mas não é 5 minutos só lendo. Pega um versículo. Em 10 segundos você lê um versículo. Em 1 minuto você lê um capítulo inteiro. Pastor, o que eu faço os outros 4 minutos? Estude. Como estudar? Procure entender o que aquele capítulo está querendo dizer. Procure compreender o contexto daquele versículo. Pastora, como que eu faço isso? Eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei aonde estudar. Queridos, hoje nós temos a bênção, o privilégio de ter o Google, ChatGPT. Quem aqui já fez pesquisas no Google? Levanta a mão para mim. Pesquisa no Google. Básico, né, gente? Quem aqui já usa o ChatGPT? Quem aqui já faz pesquisas no ChatGPT? Muito bem. 2 ferramentas em que você já consegue estudar e ter conhecimento amplo da palavra de Deus. Aquilo que você precisa para compreender. E se você ler um versículo, se você ler um capítulo e os outros minutos começar a fazer perguntas, entender, mas o que o versículo tal diz? Por que ele usa essa palavra? Qualquer dúvida que você tenha, joga lá que ele vai te ajudar. Ou o Google ou o chat vão te ajudar a entender. E é muito interessante, porque quando ele traz a referência, volta lá para o capítulo, não é frio nem quente. Vê aí, você consegue ver qual é? Não sei se é o 2, o 3, 4. Cadê? O 15, tá lá no final, né? 15, pode deixar aí no 15 no fundo aí para mim. Aqui, quando a gente lê, a gente acha a princípio, de maneira corriqueira, que o bom aqui é ser quente, né? Acho que o bom é ser quente. Esse negócio de ser frio, para pessoal muito frio, a gente não gosta, né? Então deve ser quente o bom aqui. Mas vamos entender. A gente precisa entender a geografia de Laodiceia nesse texto. Laodiceia está perto de uma cidade chamada Colossos e uma outra cidade chamada Hierápolis. E o que acontece? Hierápolis era conhecida, como é ainda hoje, por uma região que tem águas quentes, águas termais.
águas que são conhecidas para trazer cura. São águas quentes, as pessoas iam lá naquela época e vão até hoje, porque são águas conhecidas por terem minerais e são águas quentes que promovem cura. Em contrapartida, ali perto também tinha a região de Colossos, que em contrapartida a água era fria. Água fria, refrescante. Água fria que mata a sede. Você mata a sede com água quente? Você mata a sede com água morna? A gente mata aquela sede, a gente mata com uma água fresquinha, na verdade, com uma água gelada. Não é nada melhor do que um calor você pegar uma água fresquinha da geladeira. E o que o texto está nos ensinando aqui? Ora, Laodiceia, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria, antes fosse, que você fosse frio ou quente. Ou seja, antes você fora frio para matar a sede ou quente para trazer a cura. O problema é que você não é nenhum nem outro. Ser frio não é ruim, assim como ser quente também não é ruim. Um bom café, a gente toma um café quentinho, não é verdade? Por mais que a gente deixe esfriar um pouquinho, porque pelando também queima a língua, por mais que a gente deixe esfriar um pouquinho, mas um café, normalmente, a gente toma um café quente. Um bom café, ele é conhecido por ser quente. Assim como o sorvete não tem como ser feito com água quente. O sorvete precisa estar ali congelante, né? Ora, ser frio ou quente não é ruim. Antes você fosse um ou outro. O problema é que aquele que é morno não cumpre o seu propósito. Aquele que é morno, ninguém fala nada, ninguém reclama, mas também ninguém elogia. O que é morno não serve para nada. E aqui está a repreensão a essa igreja. Volte ao seu propósito. Naquela igreja não havia nenhuma imoralidade, como a gente viu em outras. Naquela igreja, nessa igreja de Laodiceia, não existia idolatria, como a gente viu em outras igrejas. A idolatria entrando, minando, o pecado entrando. Nessa igreja, não haviam pecados, não tinham grandes problemas. Mas o maior problema dessa igreja é que essa igreja perdera o seu propósito, perdera a sua essência. Era uma igreja que não fazia diferença nenhuma. Misericórdia, irmãos. Sermos igreja para não fazermos diferença. Por que eu e você acordamos de manhã todo domingo? Ser igreja para não impactar a vida de alguém. Qual é o sentido? Qual é o propósito? Para que nós estudamos a palavra de Deus? Se não for para impactar a vida das pessoas? Para que participar de uma igreja, dizer que é filho de Deus, se a gente não faz mais diferença nesse mundo? Ali estava uma igreja constituída, uma igreja conhecida. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, que escreve para aquela igreja de Colossenses, ele fala: olha, quando vocês terminarem de escrever essa carta, quando vocês terminarem de ler essa carta, encaminha para os irmãos de Laodiceia, eles também precisam ler essa carta. Era uma igreja constituída, era uma igreja que muitas pessoas foram alcançadas, vidas ali foram transformadas, impactadas. Só que eles não conseguiam mais gerar vida. Eles não conseguiam mais levar a diferença para aquela região em que eles estavam. Desde a encarnação, desde que Jesus veio ao mundo, ele sempre cumpriu o seu propósito. Jesus, no dia mais difícil, que ele sabia que naquela hora ele seria crucificado, ainda assim, ele decidiu cumprir o seu propósito até o final. Jesus, ele decidiu fazer a diferença até o fim, mesmo quando o traíram, mesmo quando muitos
zoavam da cara dele quando ele estava naquela cruz, quando ele foi humilhado, ele não retrocedeu nenhum minuto. Eu imagino o próprio Pedro questionando: mas Jesus, por que você? Não, imagina, não vai acontecer nada disso não. Se Jesus tivesse dado ouvido às outras pessoas, se Jesus tivesse dado ouvidos aos seus próprios sentimentos e tomado decisões de acordo com o seu próprio sentimento. Mas Jesus, ele cumpriu o propósito dele até o fim. Jesus, ele não foi morno. Jesus, ele não foi omisso. Ele não passou para outra pessoa o seu propósito. Ele mesmo decidiu cumprir. E se ele não tivesse cumprido, querido, o que seria de mim, o que seria de você? Infelizmente, muitas vezes nós deixamos para o próximo. Eu não vou na igreja hoje não, mas alguém vai fazer aquilo que eu geralmente faço. Eu não vou na igreja hoje não, mas vai ter outra pessoa lá para poder sentar no meu banco. Eu não vou orar por meu vizinho hoje não, deve ter alguém crente na família dele que vai orar por ele. Infelizmente, muitas vezes a gente se omite da nossa função, se omite do nosso chamado, do nosso ministério, acreditando que outras pessoas vão fazer, e realmente outras pessoas vão fazer. O problema não é se alguém vai fazer ou não, o problema é que você está deixando de cumprir o seu propósito. O problema é que você está morno. Deus, ele chama outras pessoas para cumprir o propósito da igreja aqui na terra. O fim virá, Jesus voltará, você estando lá ou não, e esse é o problema. E se você não estiver? E se você estiver sendo omisso, se eu estiver sendo omissa? Nós não podemos passar a nossa missão, o nosso ministério. Nós precisamos assumir o nosso propósito como pessoas, como filhos de Deus, como igreja de Cristo. Nós precisamos assumir o nosso propósito, amém? Amém. Nós somos águas frias que matam a sede. Nós somos quentes a ponto de curar outras pessoas, como aquelas águas termais. Ou nós não fazemos diferença aonde nós estamos? Somos luz que não ilumina? Somos sal que não salga? Ora, alguma coisa nós precisamos fazer. Nós temos o nome de crente, mas nós não fazemos a diferença. Dizemos que amamos a Jesus, mas nós não agimos como ele agiria. Nós precisamos agir como Jesus agiu. Nós precisamos, como igreja, assumir a nossa responsabilidade, assumir o nosso propósito, custe o que custar, doa o que doer. Mas, queridos, é melhor a gente levar água fria, refrescante. É melhor a gente ser quente para poder levar a cura, do que não fazer a diferença. Os dias vão passando, os dias vão passar. E nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós perdemos o nosso propósito quando Jesus está do lado de fora, batendo a porta. Perdemos nosso propósito quando deixamos Jesus do lado de lá. Quando nós não temos agenda para Ele. Quando nós não temos agenda para as coisas da igreja, quando nós não temos agenda para Deus. Quando nós queremos fazer os nossos próprios planos, sem parar para ouvir quais são os planos de Deus para a nossa vida. E assim nós vamos deixando Jesus para o lado de fora. E Ele está batendo a porta. Mas nós não queremos deixar Ele entrar. Nós não queremos deixar Ele agir na nossa vida e mudar a nossa vida de maneira sobrenatural. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa porta, estar com os ouvidos sempre atentos. A nossa prioridade precisa ser Deus, precisa ser Jesus, porque os dias nessa terra são contados. Ou nós fazemos diferença agora, ou daqui a pouco não vai dar mais. Se tem uma coisa que a gente não volta atrás, é do tempo. Você consegue voltar no dia de ontem? Consegue? A gente consegue fazer diferente hoje, a gente vive hoje, a gente consegue planejar o nosso futuro, a gente conhece, né? A gente pode aguardar o futuro.
mas voltar a repetir o dia de ontem, não tem como. E um dia nós não teremos mais tempo. Um dia nós não teremos mais como recuperar o nosso tempo com Deus. Nós não temos como recuperar uma vida que nós perdemos. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E a correção então vem, Laodiceia. Você precisa voltar para o seu propósito. Igreja, você precisa voltar para o seu propósito. Suzane, você precisa voltar para o seu propósito. Dona Neuza, você precisa voltar para o seu propósito. Bia, seu Charles, cada um aqui nós precisamos voltar para o nosso propósito. Como? Lá no versículo 18. Vamos ler o versículo 18? Dou este conselho. E aqui Jesus, ele é muito bom, né? Porque Jesus, ele poderia mandar, ordenar, mas Jesus, ele é tão perfeito, que ele dá um conselho. Olha, eu gosto tanto de vocês, que eu vou dar um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Mas espera aí, vamos voltar no versículo anterior, versículo 18, 17. Você diz, aqui Jesus está falando para a igreja. Vocês acham que são ricos? Você diz, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, vocês se dizem autossuficientes. Não reconhecem, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que está nu? Peraí, Jesus, ele está aqui repreendendo. Olha, vocês acham que são muita coisa, mas vocês não têm nada. Olha só, vocês acham que estão vivendo uma vida boa, vocês acham que estão sendo igreja, mas olha só, vocês não são muita coisa não, vocês não são tudo isso não. Olha, como que uma igreja pobre pode comprar ouro? Que está lá no versículo seguinte, que é o conselho dele. Como pode uma igreja miserável comprar veste branca? Vestes naquela época, hoje já é caro, né? Naquela época, vestes, a roupa, o tecido, era tudo muito caro. Essa era uma cidade, dali da região que a gente já falou sobre isso, uma cidade altamente rica, comercial, um polo comercial. Mas olha, vocês acham que são muita coisa, mas vocês são pobres. Como que vai comprar veste branca? E aqui está o segredo. O preço já foi pago. Jesus se entregou. E Jesus aqui traz a revelação de que eles não são nada, mas eles podem ser tudo, porque o alto preço já foi pago. Amém. Já teve alguém que quitou as dívidas daquela igreja. Já teve alguém que resgatou eles da pobreza para a riqueza celestial. Já teve alguém que se entregou por eles e do nada que eles eram, agora eles têm um propósito. Amém? O preço já foi pago, a condição é essa. Vocês não têm condição, vocês são pobres. Ora, vocês já foram comprados por alto preço. Vocês já foram comprados pelo sangue. Tetelestai, está consumado. Já foi consumado. Vocês não poderiam nada, ora vocês não são nada. Mas agora vocês podem tudo, porque o preço já está pago. Jesus, queridos, ele repreende aquele que é igreja. Jesus repreende aquele que é amado. E eu dou graças a Deus de estar tendo acesso a essa palavra. Você pode estar falando assim, ai meu Deus, que palavra é essa? Fulano tinha que estar aqui, cicrano deveria estar aqui. Não, queridos, nós deveríamos estar aqui. Você pode falar para mim, pastora, quando eu tento colocar um pezinho lá no mundo, vem um trovão assim, ó, tudo acontece de errado na minha vida. É só eu sair da igreja que tudo dá errado. Por que o fulaninho está lá no mundo e está tudo bem com ele? Pastora,
É só eu passar uma semana sem ler a palavra de Deus que tudo desmorona na minha vida. É só eu passar uma semana sem oração que tudo desmorona na minha vida. Mas o meu coleguinha, ele não está nem aí, nada acontece com ele. Queridos, Jesus repreende a quem Ele ama. Jesus repreende aqueles que são filhos dele. Não são as pessoas que entram ou saem da igreja, a gente tem nada a ver com a vida dos outros. Mas se Jesus está trazendo essa palavra para nós, é porque o Senhor nos ama. Amém. Se essa palavra do Senhor hoje volte ao seu propósito, se nós estamos aqui ouvindo, mas olha só, não é ouvir de sair para o outro lado não, é escutando. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, porque muitas pessoas escutam, poucas pessoas ouvem e retêm a palavra. Mas se essa palavra está encontrando lugar no seu coração, volte ao seu propósito, arrependa-se. Olha, você acha que não é nada, você está pobre, está passando por uma dificuldade. Queridos, tetelestai, está consumado, o preço já foi pago. Se isso encontra um lugar no seu coração, porque essa palavra é para você, não é para o outro. É para você, porque você é filho, você é igreja e você é amado. Amém? Nós precisamos mudar de vida. Pode ser que você aqui já tenha entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Você já tem um tempo de caminhada com Deus. Mas hoje você entende que de alguma forma você se desviou do seu propósito. Você não tem feito diferença onde você está. No seu trabalho, na sua vizinhança. Você não está cumprindo o seu ministério aqui na igreja. Tantas coisas para fazer nessa igreja. E você não está ajudando em nada. Ou pode ser que você tenha chegado até aqui e nunca tenha encontrado um propósito. Você está com um vazio ainda no seu coração e você está procurando um sentido para a vida. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar de direção, nós precisamos reorganizar a nossa rota, redirecionar a nossa rota. E Jesus diz para mim e diz para você: arrependa-te, volte. Se volte para mim, o próprio Deus diz. Se preciso for, querido, se o que estiver atrapalhando a sua vida com Deus é aquele grupo de WhatsApp, sai do grupo de WhatsApp. Se o que estiver atrapalhando a sua vida com Deus é o vício, qualquer tipo de vício, joguinhos, páginas, seja o que for, larga esse negócio. Se o que está te atrapalhando é um vizinho, é uma pessoa que te coloca para baixo, fala assim: por que você está indo na igreja? Por que você vai lá? Está perdendo tempo. Querido, se distancia dessa pessoa. Você precisa largar algumas pessoas no meio do caminho, porque são pessoas que não agregam na sua vida, que estão contaminando o seu coração. Se tem tipos de música, filmes, séries, novela, já está repreendido há muito tempo, tá? Não vou nesse demônio aí não, vou para os próximos, né? Série, filme. Se tem coisas que estão te atrapalhando, é hora de largar. Saia, seja radical com o pecado. Não deixe pequenos pecados irem minando o seu coração e minando a sua mente. Nós já falamos sobre isso, sobre santidade. Volte ao seu propósito. O ideal é que você saiba lidar com as coisas do mundo, para que você possa agir, enfrentar, impactar pessoas. Mas se você não está sabendo lidar com as coisas, então se afaste delas. E tem coisas que a gente precisa se afastar mesmo, porque nós fomos comprados por alto preço. Amém? Porque nós precisamos ser santos, porque nós precisamos mudar a nossa vida. E tem pessoas que não enxergam o que nós enxergamos. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que nós estamos falando aqui. Por isso, mude de vida, mude de direção, volte ao teu propósito, ou mais, encontre o teu propósito. Se você ainda não encontrou, encontre. E se você precisa voltar, volte. Essa é a manhã de arrependimento. Amém? Água morna, ninguém fala nada. Ninguém quer água morna. Para quê? E por isso o Senhor Jesus nos chama.
Se você não tem feito diferença, passe a fazer a diferença. Encontre a água viva que vem dos céus, que refresca a sua sede. Encontre as águas quentes do próprio Deus que te trazem cura. Mas seja você também aquele que leva a água, aquele que leva a cura. Amém? E a promessa é, Jesus diz que se assentará no trono com ele. Vamos lá para os últimos versículos, deixa eu achar aqui qual é o texto. 21. Para uma igreja que não tinha nada com nada, não estava nem fazendo diferença, olha a promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. É muito doido, porque a Bíblia é grande, né? E às vezes a gente vai lendo os versículos assim e não presta muita atenção. Mas quando a gente para e foca no versículo, preste atenção. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Você já se imaginou sentando no trono com ele? Eu imagino de frente, chorando horrores, sei lá o que eu vou fazer. Mas no trono com ele. Assim como eu também venci, Jesus está falando, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Tem mais um? Para completar? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa é a promessa nesta manhã, queridos. Aquele que vencer se assentará com ele no trono. Ao invés daquela igreja ser condenada, ao invés do Senhor Jesus nos trazer condenação nessa manhã, o que o Senhor está nos chamando, o que o Senhor está nos prometendo, de mudar a nossa realidade. Jesus está nos prometendo de trazer a vitória. O que Jesus quer nessa manhã é nos resgatar da nossa vidinha normal, da nossa vidinha mais ou menos, para que a gente tenha uma vida com Ele, para que nós sejamos vitoriosos com Ele. Não mais condenados, mas agora vitoriosos. Não mais escravos do pecado, mas agora livres com Ele, para sentarmos com Ele à direita do trono de Deus. Amém? Jesus prometeu, está prometendo mudar a nossa realidade, mudar o nosso futuro, mudar a nossa história. Uma vez nós fomos condenados, mas agora com arrependimento a nossa sorte será mudada. Você crê nisso? Uma vez nós já fomos condenados, mas uma vez que nós nos arrependemos e nós decidimos entregar a nossa vida para Deus, ter uma vida com Jesus, buscar cada dia mais a santificação. Mas pastor, eu acho isso tão difícil. Queridos, é difícil, é uma caminhada, é um processo. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a garantia é que o Espírito Santo vem sobre nós. E o Espírito Santo não está apenas conosco, o Espírito Santo está em nós. E em nós, com Deus, nós somos capazes de fazer proezas. Com a fé que vai sendo aumentada, nós passamos a ver milagres. Essa é a promessa. Nós não andamos mais sozinhos, mas nós temos o Espírito Santo. E se uma vez nós já fomos condenados, vivíamos no pecado, com arrependimento, a nossa sorte será mudada. E nós viveremos e veremos a glória de Deus. Amém? Muda a tua Laodiceia. Às vezes os pastores falam assim, pregando sobre esse texto: não seja Laodiceia, não seja morno. Mas mais do que isso, sejamos Laodiceia para nos arrependermos. Precisamos nos arrepender da nossa mesmice, da nossa vida mais ou menos, daquilo que a gente tem feito mais ou menos para Deus. A gente diz que está tudo bem. A gente vai e volta do trabalho, queridos. Que diferença nós estamos fazendo? A gente entra e sai da faculdade, da escola. Que diferença nós estamos fazendo na vida das pessoas? Sejamos Laodiceia, nos arrependendo e voltando para o nosso propósito.
Jesus, Deus vai te usar onde você está. Deus quer mudar a sua sorte a partir de hoje. E a partir de hoje as pessoas já vão ver a diferença na sua vida. A partir de hoje as pessoas já vão ver que se você era triste, agora você é alegre. Se você vivia murmurando, agora você vive agradecendo. Se você vivia em escassez, agora você vai viver em plenitude. E eu digo que não é que vai entrar 50 mil na sua conta amanhã, mas é que com R$1.000 você vai ser feliz. Com R$300 na conta você vai ser feliz. Gente, vou confessar, porque eu adoro falar meus podres. Tem dia que na minha conta tem 90 centavos. Eu falo, Senhor, obrigado, que já entrou tanto, que já saiu tanto, que agora só tem 90. E eu estou plena. Porque eu sei que o Senhor é meu Deus. Eu sei que o Senhor vai suprir. E essa é a alegria, é a paz que nós precisamos ter. Essa plenitude, essa paz, essa certeza de que nós estamos vivendo como filhos de Deus, cumprindo o propósito, cumprindo o chamado. E quando nós temos o nosso propósito, ninguém pode arrancar, nada pode tirar. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos falando do Evangelho, quando nós estamos levando paz para a vida das pessoas, ninguém pode tirar a nossa alegria. Então, se você vivia triste, a partir de hoje você vai viver feliz. Amém. Se você vivia em escassez com R$500, agora você vai viver em alegria com R$500. Amém. Se você vivia em escassez com 10, agora você vai ser alegre com 10, querido. Não importa. Porque a nossa alegria está além daquilo que a gente pode ver. Que você faça a diferença. Que a partir de você as pessoas sejam curadas pelas águas quentes que jorram através da sua vida. Que através de você as pessoas possam receber água fresca que vem do trono de Deus. E através de você, você leva água fresca para a vida de alguém. Amém? Não sejam mornos, mas sejam frios, sejam quentes, mas façam a diferença. Leve a palavra para a vida das pessoas. Amém?